queridos, chegamos. Eu acho que tem som, acho que tá tudo ok. Hoje eu tô um pouco afoita, eu tô aqui no lugar. Não foi no lugar onde eu nasci, não, mas é um, é um lugar onde eu faço acompanhamento desde criança. Esse lugar aqui tem muitas histórias. Já passei um mês internada. Tô aqui no meu hospital. No hospital, o que eu, enfim, faço acompanhamento, né, com os meus médicos específicos, e é uma bênção. Sou muito grata por este lugar. E vamos que vamos. Então hoje a gente tá no capítulo 16 de 2 Crônicas. Eu nem me maquiei, nem me arrumei. Eu vim aqui fazer uns exames, então a gente precisa ser um pouco rápido. Mas que o Senhor, que o Espírito Santo esteja presente conduzindo essa live, e tudo que a gente for ouvir e, enfim, ler aqui, que o Senhor toque nosso coração, amém? Bom dia, Deusa, seja bem-vinda. Amém, Pai, nós te consagramos o dia de hoje, Deus, entregamos essa manhã, nossa tarde, nossa noite, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continuamente fale conosco. Nós abrimos os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração para aquilo que o Senhor quer falar através da sua palavra nesta manhã. Abençoa o trabalho, os estudos e tudo que viermos a fazer, os meus exames. Eu quero te entregar e te agradecer, Deus, por este lugar, onde atende tantas pessoas, sabe, Deus, e tantas vezes eu me sinto acolhida, sabe, Deus, e com dignidade. Então eu te agradeço por cada profissional e porque o Senhor levantou este lugar e até aqui estou, né? Então, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada pelo médico de cada um, sabe, Deus, por tudo que o Senhor nos proporciona na medicina, porque sabemos que é o Senhor quem faz. Te agradeço e coloco diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Vambora, gente. Inclusive, aqui esse capítulo vai contar ali sobre Asa, né, o final da vida dele, que ele vai cair. E ele vai cair por quê? Porque ele vai meio que tirar o coração dele do Senhor, a confiança dele. Não é apenas buscar ajuda, é confiar, é quando a gente confia. Por quê? A gente viu que ele foi um rei muito bom, ele foi um rei que proporcionou muitas reformas religiosas, que obteve muitas vitórias, e vitórias assim inimagináveis até. Né, eu fiquei muito impressionada com aquele capítulo do 1 milhão de homens contra 300 mil. Então, foram coisas desse tipo que ele fez não, né? Que o Senhor o ajudou, que ele colocou a sua confiança no Senhor, foi lá e fez, e o Senhor o abençoou. E aqui nesse capítulo vai dizer que em 2 momentos ele vacilou com Deus, ele deixou de confiar em Deus. Um é quando Baás, o rei de Israel do Norte, né, ele vai ali, ele começa a construir muralhas em frente àquele local para que, enfim, eles não recebessem ninguém, nem deixassem ninguém sair dali do povo de Judá, né? E aí vai falar que ele pega o tesouro da casa do Senhor e entrega a Ben-Hadad para este ajudar ele. Então, e o Senhor fica decepcionado com ele, manda um profeta, e ao invés dele ouvir o profeta, vai dizer que ele que ele não, que ele vai ficar indignado com esse profeta a ponto de colocá-lo na prisão. E aí em outro momento, e nisso a gente vai adentrar um pouco mais, eu quero falar um pouco mais disso, mas no texto. E em outro momento vai dizer que ele vai confiar na medicina, que ele vai confiar, ele não vai somente buscar, né? Não vai buscar um médico para ajudá-lo, mas ele vai confiar, vai colocar a sua confiança no médico, né? E eu orando aqui, orando por este lugar, sabe? A nossa esperança, ela nunca teve aqui.
Mas como o Senhor usou desses profissionais, como o Senhor usou da medicina em si, para me ajudar, para me fortalecer. Para quem não sabe, eu tenho anemia falciforme. E teve uma época que eu fiquei um mês internada. Quando eu era pequena, eu ficava muito internada, sabe? E teve um mês que eu fiquei um mês internada, né? Mas porque eu tava com problema de vesícula, tava com pedra na vesícula, e isso ocasionou algumas coisas que eu fiquei muito tempo internada. Um mês não, mas quase um mês. E os profissionais daqui foram excelentes comigo, e eu sempre sou tão bem tratada, sou tão bem acolhida, sabe, eu me sinto assim, privilegiada e amada e abençoada por Deus, porque hoje eu tô sem plano de saúde, mas eu posso contar com essas pessoas aqui. E volta e meia eu preciso fazer um monte de exame e sempre tem, graças a Deus, e que Deus nunca deixe faltar, sabe? Mas é isso, mas é a gente entender que é o Senhor usando, que é o Senhor proporcionando, que é o Senhor quem entende as nossas necessidades, mas é sempre o Senhor. Nunca é por pessoas, nunca é, nossa, não. Teve uma época, gente, que a minha médica, ela me sugeriu, introduzir uma medicação. E eu recusei de primeiro momento. Não, minto, eu aceitei, só que em uma certa dose, porque eu nunca acreditei na medicina em si. Eu sempre falei, se Deus quiser me curar, Ele vai me curar. Não vai ser os remédios, mas eu vou tomar. Só que aí ela começou a querer aumentar, e eu virava e eu falava, não aceito, não vou tomar, e não sei o que. E ela virava e ela falava, por quê? Por causa da sua religião, né? E eu virava e falava, porque eu acredito que Deus, se Deus quiser me curar, Ele vai me curar. Ele me trouxe até aqui, Ele me ajudou até aqui me ajudou o Senhor, Ele há de continuar me ajudando. Mas teve uma época que eu comecei a precisar. Minhas taxas estavam muito ruins, então eu precisei aumentar a dose dos remédios. E aí eu virei e eu falei, ok, eu vou aumentar. E aí eu comecei a tomar, e aí eu comecei aumentar a dose, né? E aí, beleza. E aí minhas taxas melhoraram. E aí eu virei, eu fiquei um pouco decepcionada com Deus. Eu falei, Deus, por que o Senhor permite, sabe? Ela ainda não crê em ti, eu tô fazendo isso, e por que o Senhor não prova pra ela através da minha vida, curando a minha vida, sabe? E certo dia, esses dias, inclusive, tem menos de um mês eu vim aqui, e ela virou e ela falou assim, Marina, você acredita que esses dias eu atendi uma paciente minha com 90 anos? Aí eu virei e eu falei, isso porque eu já vim há alguns dias, sempre que eu vinha eu falava, Deus abençoe, que não sei o que, nananã, e eu sempre jogava um de Deus, e eu virei e eu falei, eu vou parar de defender a Deus, eu vou parar. Eu falava, Deus abençoe, mas tipo, sempre que ela falava alguma coisa eu retrucava com alguma coisa de Deus. E eu falei, vou parar de defender, querer jogar tudo Deus, né? E aí ela virou e ela falou isso, né? Ela, você acredita que eu atendi uma paciente de 90 anos? Aí eu, uau, glória a Deus, tá vendo? Agora imagina a mãe dela ouvindo que ela ia viver até os 14 anos. Aí ela né? A gente falava isso, imagina minha mãe ouvindo isso até os 14, que eu ia viver até os 14 anos. Aí ela parou assim, Então assim, sabe? Às vezes a gente quer defender a Deus e ir na defesa de Deus, mas Deus não precisa que a gente defenda, sabe? Deus, Ele tem o seu próprio jeito de ir lá e alcançar essas pessoas e esses profissionais da medicina. E eu oro para que todos sejam alcançados. E é isso, mas eu aumentei a dose também, graças a Deus e graças à medicina, gente. A medicina, ela é boa, mas a gente nunca pode colocar a confiança nela. Tá sempre no Senhor, é o Senhor quem faz e é o Senhor quem deu a sabedoria para os médicos estarem também fazendo aí, proporcionando a medicina.
alonguei horrores nesse bate-papo. Vamos começar, vamos correr que eu tenho que fazer meu exame, gente. Então vai dizer no capítulo 16, versículo 1: No ano 36 do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar o movimento na estrada que ia até Jerusalém. Por isso, o rei Asa pegou prata e ouro do templo e do palácio e entregou a alguns dos seus servidores a fim de que levassem para Damasco e dessem ao rei Ben-Hadad da Síria. Junto foi a seguinte mensagem: vamos ser aliados como eram os nossos pais. Esta prata e este ouro são para você. Retire agora o apoio que você está dando a Baasa, rei de Israel, para que assim ele tenha de tirar os seus soldados do meu país. O rei Ben-Hadad concordou com a proposta de Asa e mandou que os seus comandantes e os seus exércitos atacassem a cidade de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan e Abel-Maim e todas as cidades armazém do território de Naftali. Quando o rei Baasa soube do que havia acontecido, parou de construir as muralhas de Ramá. Aí o rei Asa mandou chamar todo o povo de Judá e eles levaram dali as pedras e a madeira que Baasa havia estado usando para construir as muralhas em volta de Ramá. Com esse material, Asa construiu muralhas em volta de Geba e de Mispa. A primeira coisa que eu vejo aqui nessa parte que Asa confiou no rei Ben-Hadad é que ele tirou os tesouros da casa de Deus e levou para Ben-Hadad. Isso acontece, gente, quando a gente tira os nossos dons, os nossos talentos, os nossos dízimos, as nossas ofertas. A gente começa a roubar aquilo que é de Deus e levar para o mundo. Achar que o mundo pode nos trazer maior sucesso, maior liberdade, maiores conquistas do que Deus. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui que Asa fez foi essa troca. Foi essa troca de Deus. Virou e ele pegou as coisas que estavam lá no templo do Senhor e levou para Ben-Hadad. Levou também do seu palácio pessoal, mas principalmente isso. E aí no versículo 7 vai continuar. Por esse tempo, o profeta Anani foi falar com o rei Asa de Judá e disse: o Senhor confiou no rei da Síria em vez de confiar no Senhor seu Deus, e por isso o exército do rei de Israel conseguiu fugir. Não é verdade que os soldados da Etiópia e da Líbia formaram um enorme exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? No entanto, o Senhor confiou em Deus, o Senhor, e ele lhe deu a vitória. Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo a fim de dar forças a todos os que são fiéis a Ele com todo o coração. Desta vez o Senhor fez uma loucura e por isso, de agora em diante, o Senhor vai estar sempre em guerra. Asa ficou tão zangado com o profeta que mandou amarrá-lo com correntes e metê-lo na prisão. E foi nesse tempo também que Asa perseguiu algumas pessoas do seu próprio povo. Asa estava só caindo, gente. Sabe aquela coisa, um abismo puxou outro abismo? A pessoa começa a errar e aí vai errando. E aí no versículo 11 vai dizer: todas as outras coisas que o rei Asa fez desde o princípio do seu reinado até o fim estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. E no ano 39 do seu reinado, ele foi atacado por uma doença muito grave nos pés. Mesmo assim, não pediu socorro a Deus, o Senhor, mas confiou nos médicos. No ano 41 do seu reinado, Asa morreu e foi sepultado no túmulo que ele tinha mandado cavar na cidade de Davi. Encheram o túmulo de perfumes e de várias especiarias que tinham sido preparados com muita arte e colocaram o corpo ali dentro. Depois, fizeram uma enorme fogueira em honra dele. Então, esse foi o final do rei Asa, né? Não tão bom como o seu começo, mas mesmo assim ele foi honrado ali, porque ele fez muitas coisas boas, né, gente? E é isso. E aí aqui a gente, nesse versículo 11 em diante, a gente vai ver ali que ele foi acometido de uma doença nos pés. E lá em 1 Reis vai falar sobre isso, mas não vai dar detalhes do porquê que ele ficou. E eu pensava, gente, foi um rei tão bom, por que que esse rei morreu com essa doença grave dos pés?
E aí vai falar que ele não confiou no Senhor, não confiou mais no Senhor, mas sim se deteve aquilo que o médico, né, pediu socorro somente aos médicos. E é isso, gente, bem na hora. Deixa eu correr lá, que senão passa do tempo aqui de fazer os exames, tá bom? Beijo, Deus abençoe.